Fala aí pessoal, é comigo mesmo, canal do Sérgio Boas aqui no YouTube. Dá o like, te inscreve, não custa nada te inscrever, deixa teu comentário, compartilha. KTO.com, passa lá para te divertir, passa lá para dar aquela brincada. Olha só pessoal, tem muita gente que diz, que acha que Michael é uma novela e não deixa de ser uma novela. Qualquer contratação que é difícil é uma novela. O Grêmio no momento não tem dinheiro disponível para investir na contratação de atletas que custem muito, caso do Michael. Mas o Michael, a situação ela é um tanto quanto diferente. Mesmo que quisesse nesse momento fazer o investimento, o Grêmio iria se deparar com a punição que o clube árabe tem com sua federação local. Mas vamos lá, o Renato concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha, entrevista importante do Renato à Rádio Gaúcha, onde ele foi questionado a respeito do Michael. E aí ele diz que tem a expectativa de contar com o jogador no meio do ano, ou seja, que o Grêmio ainda não desistiu do Michael, que ele considera um atleta importante nessa ideia de grupo, de ser o cara do um para um, o quebrador de linhas, enfim, vocês definam como quiser, né? Enfim, o Renato ainda conta com o jogador. Então, ele diz o seguinte, alguns tópicos da entrevista do Renato à Rádio Gaúcha. Trabalha para viabilizar a contratação para o mês de junho. Trabalha para viabilizar a contratação do Michael para o mês de junho. Ninguém aqui está aumentando a novela, eu estou apenas repassando o que dissera o técnico do Grêmio, quando o Al Hilal não estará mais punido pela Federação Saudita de Futebol. O grupo está bom, na opinião do Renato, o Grêmio tem um grupo bom, mas que o Michael seria uma peça importantíssima. Ele citou que tem o Ferreira, que possui uma característica semelhante à do Michael, contudo, quem tem um não tem nenhum. É aquela história, dois para ter um, o cara se lesiona, está punido, enfim. Ele falou sobre o Michael. E aí vem um ponto que eu considero também importante, porque o Renato, em algumas entrevistas, ele falava a respeito do Michael e deixava, de uma certa forma, a direção ou emparedada ou constrangida, mas ele disse o seguinte, foi questionado sobre isso: jamais vou cobrar a diretoria e o presidente em público. Eu nunca fiz isso, não farei, é uma mentira, nos damos muito bem, falamos todos os dias e convergimos das mesmas ideias. Então, e que o Michael é um cara que acrescentaria bastante ao grupo do Grêmio. Tá legal? A entrevista foi do Renato, à Rádio Gaúcha, e a questão Michael continua ainda sendo muito importante. Eu acho que no meio do ano talvez cresça mais, volte com mais força. No entanto, tem o Palmeiras. O Palmeiras também mantém interesse no jogador. Está bem claro, o Palmeiras quer um atacante, já disse que esse atacante, o cotado, é o Michael. E aí vamos ver como é que se estabelece esta disputa, se ela realmente voltar a ocorrer. O Grêmio conta com o Renato como grande trunfo, um grande trunfo porque o Renato já falou, e o Michael foi um cara recuperado no Flamengo pelo Renato, e o jogador gostaria de jogar novamente sob o comando do Renato. E o Palmeiras tem muita grana, isso é indiscutível, tem competições importantes também para disputar, está com os cofres cheios, até avião tem o Palmeiras, né? Então, nessa condição de disputa na grana, evidentemente que o clube paulista levaria vantagem. O Renato, eu reitero, é o trunfo do Grêmio. O Renato, que aliás não estará em Erechim para comandar o time reserva do Grêmio contra o Ipiranga. Sem passar paninho para ninguém, decisão correta. Ele tem que ficar com os titulares, preparando o time para o jogo pela Copa do Brasil na semana que vem na Arena contra o Ferroviário do Ceará. Então tá correta, minha opinião é essa. Eu sempre acho que o técnico tem que estar presente. Já disse várias vezes, condenei quando o Renato não esteve presente em alguns jogos, mas desta vez eu fecho com a decisão tomada pela direção, pelo treinador. Time reserva, não tem mais nada a fazer nesta fase do campeonato, ele pode perfeitamente fazer as observações daqui, tem que treinar,
treinar o time titular que fica em Porto Alegre para o grande confronto da Copa do Brasil. Tá legal? Gratidão sempre, sempre gratidão. Muito obrigado pela parceria de vocês.